No dia 30 de agosto, exatamente às 7 da manhã, mísseis Flamingo foram lançados da costa de Odessa, na Ucrânia, em velocidades hipersônicas, cortando o céu em direção a alvos estratégicos na Crimeia. Esses mísseis robustos avançaram direto para o coração da rede defensiva russa em um ritmo alucinante. Eles pareciam prontos para serem interceptados pelo sistema S-400. Os 3 mísseis Flamingo se tornaram alvos fáceis ao serem disparados em plena luz do dia. Naquele momento, os comandantes russos estavam planejando um novo ataque pela Crimeia e interpretaram errados preparativos da Ucrânia como puramente defensivos. No entanto, essa complacência ignorou sinais de um assalto meticulosamente planejado, explorando as forças russas dispersas enquanto elas se preparavam para o próprio avanço. Se você apoia a Ucrânia, deixe um nos comentários. Na verdade, a Ucrânia havia calculado esse cenário com todo o cuidado. O momento do ataque pegou o inimigo no instante de maior vulnerabilidade, expondo falhas na rede defensiva. Os 3 mísseis Flamingo, cada um pesando cerca de 7.000 quilos, com um alcance de 3.000 quilômetros e capacidade para uma ogiva de 1.150 quilos, foram transportados para as posições de lançamento. Esses mísseis contavam com sistemas de orientação de ponta, incluindo GPS, inercial e correspondência de terreno digital, permitindo um desempenho impecável mesmo sob interferência eletrônica intensa. Isso marcou a estreia pública do míssil Flamingo em um ataque calculado. Enquanto os mísseis subiam nas lançadoras, o escudo de defesa aérea S-400 da Crimeia operava no máximo da capacidade. Assim, acertar impactos diretos e cumprir a missão não foi nada fácil. A rede de defesa aérea russa, apoiada pelo radar 96L6AP e baterias Panzer S-1, foi construída para detectar e destruir intrusos em baixa altitude. Mas a Ucrânia usou táticas de assalto sincronizado para sobrecarregar o poder de processamento deles. Kiev assumiu todos os riscos, porque naquele dia uma pequena variável poderia mudar a equação do campo de batalha. Um atraso de meros milissegundos no rastreamento e uma lista de prioridades distorcida se desenrolaram. Os chefes russos descartaram isso como um erro defensivo. Na realidade, esse atraso veio de uma campanha deliberada de interferência, liderada por veículos aéreos não tripulados UJ-26, para enganar radares e bagunçar a cadeia de sinais da Rússia. Engenheiros ucranianos calibraram cada míssil Flamingo para voo preciso em baixa altitude, colado abaixo dos horizontes de radar para aumentar as chances de sobrevivência contra interceptores. Além dos mísseis, munições ociosas de longo alcance UJ-26 formaram um elemento-chave do ataque. Por volta das 7 da manhã, quando a operação começou, o prédio do Serviço de Segurança Russo em Armyansk fervilhava de atividade. Enquanto isso, as unidades de inteligência russas no local não perceberam que estavam prestes a virar o foco de um bombardeio coordenado. Comandantes e oficiais de inteligência russos estavam imersos em planos de ataques com drones contra cidades do sul da Ucrânia. Ao mesmo tempo, operações de heliponto no eixo de Simferopol estavam quase prontas para decolar. O plano de patrulha de segurança costeira da Rússia, ao longo da linha de Sevastopol, estava fixado para o turno da manhã. Essa obsessão por movimentos ofensivos deixou a Rússia cega para as defesas na Crimeia, que estavam esticadas até o limite. A anomalia começou com pings fracos de radar dos drones UG-26, interferindo nos sistemas de detecção e atrasando a classificação de alvos. Os drones UG-26 e os 3 mísseis Flamingo formaram um pacote de ataque que deixou oficiais de inteligência russos e unidades da frota do Mar Negro atordoados. Na fase inicial, os drones infiltraram o espaço aéreo da Crimeia. Essas unidades UG-26, atingindo de 150 a 180 km por hora com uma carga explosiva de 25 a 30 quilos, foram projetadas para martelar infraestruturas críticas, interrompendo a cadeia de comando da Rússia.
Os drones UG-26 estavam programados para chegar à Crimeia em 45 a 50 minutos de voo. Cerca de 30 minutos após o lançamento deles, os 3 mísseis Flamingo foram disparados. A abordagem deles até o alvo levou cerca de 15 minutos. Essa tática garantiu que as defesas aéreas russas enfrentassem ameaças simultâneas, reduzindo as taxas de interceptação. Em outras palavras, tanto os drones quanto os mísseis pressionariam o espaço aéreo da Crimeia, com alvos sendo atingidos ao mesmo tempo por essas armas. Enquanto os drones se aproximavam da Crimeia, os 3 mísseis Flamingo foram lançados em intervalos de 5 segundos, cada um mudando para o modo de segmento de terreno paralelo à costa em baixa altitude. Isso permitiu que os mísseis usassem o relevo para evadir os radares russos por períodos mais longos. O sensor de altitude, orientação inercial e GPS formavam um backup triplamente redundante. Se o GPS falhasse, o altímetro de radar e a referência de terreno digital assumiam a prioridade. A velocidade do míssil ficava subsônica. Especificamente, 950 km por hora garantiam que o Flamingo mantivesse a estabilidade em altitudes de 20 a 30 metros, abaixo dos pisos de radar dos sistemas S-400 e Pantsir S-1. A massa da ogiva e o alcance do míssil Flamingo o tornavam ideal para ataques táticos. A carga útil de 1.150 quilos superava os limites para colapso estrutural ou paralisia funcional em um único golpe, misturando sobrepressão e fragmentação em vazios subsuperficiais por meio de espoletas de demolição de bunker com atraso. Essa ogiva, com o dobro do impacto de um míssil Tomahawk, poderia perfurar sítios fortificados e causar estragos em infraestruturas militares. O alcance de 3.000 quilômetros oferecia uma flexibilidade enorme de rotas. Isso permitiu que a Ucrânia disparasse de posições distantes, longe da frente, pegando a Rússia de surpresa e complicando os planos defensivos. Além disso, o míssil Flamingo, construído com estruturas de fibra de vidro composta, resistia aos sistemas de guerra eletrônica russos. Nessa missão, alvos próximos surgiam, mas vetores de abordagem variados, graças ao longo alcance e à ambiguidade do local de lançamento, confundiam o planejamento defensivo russo. Os efeitos iniciais do ataque vieram dos drones. As unidades UJ-26, com seções transversais de radar baixas, semearam o caos inicial, forçando as defesas aéreas russas a espalhar recursos em resposta. Drones ociosos UJ-26, em baixa altitude, avançaram da noroeste e nordeste da Crimeia em alturas de copa de árvores. Cada UJ-26 carregava uma ogiva potente de 25 a 30 quilos. Seus corpos compostos e assinaturas de radar minúsculas resultavam em apenas 1 ou 2 células por varredura de antena fixa, entregando geometria de colisão a subestações de energia, oleodutos e nós de comunicação por fibra ótica. Estes alvos foram escolhidos por seu papel como gargalos de comando e controle, onde a destruição cascatearia pela rede defensiva da Rússia. As velocidades dos drones variavam de 150 a 180 km por hora, com controle de voo via GPS fundido com INS e backup óptico de referência. Os parâmetros de alcance ficavam em 200 a 400 km dependendo do alvo, suficientes para alcançar o fim do jogo via orientação inercial mesmo sob interferência. Ataques cegos amplificavam os atrasos no processamento de sinais, encolhendo as janelas de reação para meros segundos. Isso deixava até as defesas aéreas russas avançadas incapazes de contra-atacar ameaças multi-eixos a tempo. Isso significava que as defesas aéreas russas tinham tempo escasso para interceptar sem erros. No entanto, os drones da Ucrânia se aproximavam dos alvos rapidamente para eliminar qualquer janela de interceptação por completo. O primeiro impacto cego atingiu a subestação de energia do radar 96L6AP.
A explosão, embora não tenha destruído completamente o radar, cortou as alimentações de energia, criando um atraso crítico de detecção para alvos subsequentes. Minutos depois, o guia de onda MR-110M1 da Unidade de Vigilância Costeira foi destruído. Esse apagão incapacitou as retransmissões de sinal de radar, deixando as tripulações de defesa aérea russa próximas efetivamente cegas por minutos vitais. As antenas continuavam girando, mas os portadores de sinal estavam cortados. Na rede densa da Crimeia, um apagão total de 100% era irrealista. O verdadeiro valor estava em criar alguns minutos de atraso na cadeia de resposta. Esses minutos de atraso se tornaram horas de ouro para os mísseis Flamingo se aproximarem dos alvos sem interferência. Baterias de baixo nível Pantsir e Thor reagiram por instinto. 2 drones ociosos foram abatidos, mas outros 4 alcançaram as cabines de alvos, e esse assalto disperso gerou um estado intermediário. Redes de radar aparentemente operacionais, mas sem fornecer trilhas significativas. A dispersão bagunçou a priorização de alvos russos, impedindo o foco em ameaças principais. Bem neste momento, a onda de ataque planejada chegou, pois, mesmo enquanto as defesas atiravam, atrasos no rastreamento e limites de horizonte de radar não conseguiam bloquear a penetração de um míssil voando baixo. Agora era a hora de 2 mísseis Flamingo mirarem o prédio do FSB russo em Armiansk e um para arrasar Sevastopol. Esse assalto visava maximizar danos a centros de comando russo e infraestruturas estratégicas. Outro grande risco da Ucrânia surgia na interferência de GPS. Assim, as rotas dos Flamingos tinham backup com GPS e INS de terreno digital e altimetria. O Flamingo 1 mirava o bunker de comando e comunicações da base de segurança de fronteira e inteligência. Esse míssil foi programado para ataques precisos em nós de comunicação e comando, paralisando a coordenação russa. O tipo de ogiva era penetrador de alto explosivo de ação atrasada. Essa configuração acionava explosões internas após a penetração das cascas externas. A variante de bunker tinha atrasos de milissegundos em lajes espessas, amplificando ondas de choque no interior. A detonação mirava eletrônicos sensíveis e espinhas de rede dentro, garantindo o desligamento instantâneo do centro de comando. O objetivo não era demolição externa, mas morte funcional. Distribuição de energia, backbones de rede, montagens de rack, bandejas de cabos, núcleos de infraestrutura, tudo isso atraía fogo. O Flamingo 1 se aproximava das coordenadas do alvo. O míssil roçava a 20 a 25 metros, usando o terreno urbano para evitar detecção até os segundos finais. A altitude se estabilizava entre 20 e 25 metros. Finalmente, o ataque acertou. A casca externa de concreto do prédio do FSB resistiu firme. No entanto, a explosão interna destruiu eletrônicos e sistemas de comunicação, incapacitando o centro de comando russo em Armiansk. Com um atraso de meio segundo, a detonação interna cortou as espinhas de energia. Terminais da sala de comando acenderam, mas as redes escureceram. Pontes de rádio de campo foram cortadas. Esse apagão deixou unidades russas locais incapazes de receber ordens centrais, rompendo a cadeia de comando por horas. O impacto operacional ficou cristalino. Luzes acesas, mas dados desligados. Para os defensores, isso se mostrou mais mortal que um apagão total. Oficiais russos viam telas de radar vivas, mas não conseguiam analisar ou reagir a ameaças subsequentes a tempo. Tomadores de decisão desperdiçavam segundos preciosos em feeds falsos. Enquanto essa crise fervia dentro do prédio do FSB, o Flamingo 2 travou na junção do centro de gerenciamento da rede elétrica e da cabine de comunicação de campo no mesmo complexo. A espoleta novamente configurada para atraso.
Esse alvo foi escolhido para neutralizar backups também, estendendo a recuperação russa de dias para semanas. A Ucrânia então passou para a próxima fase da operação. O Flamingo 3 entrou na abordagem terminal em direção a Sevastópol. Essa etapa mirava destruir infraestruturas portuárias, interrompendo operações da frota do Mar Negro. O alvo era um pequeno pier, onde embarcações de patrulha atracavam. 2 pontos de ataque escolhidos, a linha de suprimento de combustível e uma cabana de comando compacta no pier. Por que esses 2? Porque cortar essas linhas tornava até um pier fortificado inútil. Destruí-los quebrava a logística de combustível da Rússia e a coordenação de patrulhas. Navios não podiam atracar, ciclos de reabastecimento paravam, operações travavam. Isso tornava a entrada do porto insegura. O Flamingo 3 se estabilizou em altitude de 15 a 20 metros no fim do jogo. O míssil foi programado para acertos precisos em alvos pequenos, aproveitando a ogiva penetradora para efeito máximo. A ogiva espoletada para detonação interna. No impacto, a linha de combustível rompeu e a cabana explodiu. Pilares de amarração se romperam. A explosão não só destruiu a infraestrutura, mas parou as operações do pier por dias, enfraquecendo as implantações de patrulha russa. Pelo menos um barco de patrulha da classe Hovercraft sofreu danos pesados após perder as amarrações. A embarcação danificada, identificada como o A8 Kivas, ou Hovercraft A25 PS, construído para carregar 8 ou 25 tropas ou fuzileiros armados. Para outros navios, conexões e ciclos de reabastecimento foram interrompidos. O A8 Kivas, com velocidade máxima de 111 km por hora e raio operacional de 300 km, era um ativo estratégico-chave, e desativá-lo cortou drasticamente o alcance de patrulha russo. No pier, a superfície do cais desabou e linhas de combustível ficaram cortadas. Essa interrupção tirou de cena o suporte naval do porto de Sevastópol no curto prazo, dando à Ucrânia uma janela para reforçar linhas defensivas. Em outras palavras, a Rússia absorveu um choque dos mísseis Flamingo e drones ociosos na Crimeia. Então, por que a Rússia não conseguiu parar os ataques ao prédio do FSB na Crimeia e ao Hovercraft em Sevastópol? O sistema S-400 não tinha fraquezas. Pelo contrário, ele tinha potencial para derrubar todos os mísseis de cruzeiro de uma vez. No entanto, fontes ucranianas relataram 0 mísseis abatidos. A coordenação drone-míssil forjou um assalto multicamadas que sobrecarregou a capacidade de resposta russa. Voo em baixa altitude, fundido com interferência e mascaramento de terreno, impediu que radares russos travassem nos alvos a tempo. O primeiro grande sucesso em larga escala dos 3 mísseis Flamingo mostrou que até um escudo multicamadas, combinado com ogivas pesadas e perfis de baixa altitude, poderia ser neutralizado. Perdas russas estimadas incluíam funcionalidade do centro de comando FSB em Armiansk, avaliado em cerca de 50 milhões de dólares. Danos ao pier e linha de combustível em Sevastópol, cerca de 20 milhões de dólares. E a embarcação de patrulha A8 Kivas, cerca de 10 milhões de dólares, totalizando cerca de 80 milhões de dólares. A Ucrânia gastou 3 mísseis Flamingo, estimados em 5 milhões de dólares cada, e 6 drones UJ-26, estimados em $500 mil cada, totalizando cerca de 18 milhões de dólares. Essa diferença destacou a eficácia de custo da campanha ucraniana, infligindo mais de 4 vezes o dano investido. Obrigado por acompanhar. Se você apoia a Ucrânia, deixe um nos comentários.